evento Esta conferência de forma... será gravada agora. Bom dia a todos, eu me chamo Ana Cláudia Moraes, eu sou psicóloga e docente e supervisora do ITPOA. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã de sábado. Apesar dos imprevistos, né, conseguimos fazer com que o encontro ocorresse. Nós gostaríamos, assim, né, de... Primeiro, no primeiro momento, apresentar a instituição para vocês, né, porque aqui eu consigo ver algumas pessoas, né, que fazem parte da nossa instituição e outras pessoas, né, que não conhecemos. Então, no primeiro momento desse nosso evento, nós gostaríamos de apresentar para vocês brevemente, né, a nossa instituição. Eu vou pedir para que o Fabrício possa passar para nós o material que nós temos organizados para esse momento. Esse eu acho que é o último, né, Fabrício? Essa não é a primeira lâmina, né? Tá, eu acho. Tá. Então, para apresentar um pouquinho para quem ainda não nos conhece, né? Mais do que formar psicoterapeutas com orientação psicanalítica, o ITPOA é um ambiente de práticas criativas que estimula a autonomia ao longo do processo para gerar e congregar profissionais sensíveis e atentos ao desenvolvimento integral do ser humano, ao longo de toda a vida, desde a saúde até as suas psicopatologias. Caracteriza-se por privilegiar o desenvolvimento do ser humano, procurando atender todas as faixas etárias, desde o bebê em sua relação com seus pais, a criança, o adolescente e o adulto. Abrange cursos de formação em psicoterapia psicanalítica, dirigido a profissionais de psicologia e medicina, e cursos de formação na teoria e na técnica de intervenção na relação pais-bebês para psicólogos, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, assistentes sociais, pedagogos, não temos aqui, mas já tivemos nutricionistas, né, psicomotricistas, né, para vários profissionais que estejam interessados e trabalhem com esse mundo dos inícios, né, dos gestantes e dos pais-bebês. Aqui, brevemente, eu vou apresentar para vocês só listando, né, as formações que nós temos, né, que é a formação em psicoterapia de orientação analítica para adultos, né, que é destinado a psicólogos e médicos, né, e visa proporcionar uma formação integrada que abrange o conhecimento aprofundado desde a teoria clássica até os pensadores atuais, as suas intersecções e distanciamentos, aliado à prática clínica supervisionada, buscando o desenvolvimento global do terapeuta. A formação de psicoterapia de orientação psicanalítica da infância e adolescência, né, cujo público-alvo também são psicólogos e médicos, e que oportuniza uma base de conhecimento psicanalítico através do estudo da obra dos principais pensadores, e possibilita uma visão abrangente e integrada da infância e da adolescência, do ponto de vista do desenvolvimento normal e patológico. Também proporciona o desenvolvimento da escuta e o pensamento clínico, a fim de permitir um melhor entendimento, avaliação e utilização da técnica da psicoterapia psicanalítica. Um outro curso nosso, né, a formação em psicoterapia de orientação psicanalítica, né, peraí que agora, desculpem, aqui está falhando para mim. O curso de especialização na teoria e técnica da intervenção na relação pais-bebês, né, que é oferecido aos profissionais que eu tinha citado antes, né, e na nossa procura, né, a escuta de pacientes muito regredidos, né, que necessitam de uma técnica especial e o estudo, né, de teorias que dão suporte a essa compreensão. O público-alvo deste curso, ele é mais amplo, porque ele também é voltado para pessoas que não só trabalham no consultório, né, mas também exercem sua prática com bebês e seus pais. Então, dentre aqueles profissionais que eu tinha comentado com vocês anteriormente. E nós temos um novo curso, né, que é a nossa formação online em psicoterapia psicanalítica,
e que nós queremos trazer para vocês, que ao longo de 2020, né, nós observamos e ouvimos e planejamos sobre como oferecer uma formação online, né, buscando a seriedade, a qualidade e o pioneirismo do ITPOA. Então, apresentamos um programa único, né, uma jornada pelo desenvolvimento humano, com estudo de diversos autores em ordem cronológica da constituição psíquica. Ao longo dos 3 anos de formação, encontraremos todas as fases, desde os primórdios, a adolescência, fase adulta, até a maturidade. Essas são, então, as nossas formações, né? E temos a clínica, né, da nossa instituição, que conta com o serviço de atendimento clínico oferecido à comunidade com honorários acessíveis e que é um espaço que visa proporcionar de forma sensível uma experiência de escuta em um ambiente acolhedor a todos, né, que nos procuram. Contamos com uma equipe especialista em acompanhar todas as faixas etárias, desde gestantes, pais e bebês, crianças, adolescentes, adultos, até adultos maduros. E quem tiver interesse nesse tipo, né, de atendimento, o contato pode ser feito diretamente, né, atualmente não é pessoalmente, né, na sede da instituição, mas pelo e-mail ou pelo nosso telefone institucional. Essa era uma breve apresentação, então, né, da nossa instituição, para quem não nos conhece e teria, né, interesse em fazer cursos ou, enfim, né, poder nos procurar de alguma outra forma. Como eu me apresentei, né, eu sou professora, né, docente do curso de pais, bebês e de adultos, e eu faço parte da comissão dos cursos breves da formação de intervenção em pais e bebês, né, junto com outras colegas que também fazem parte dessa comissão. Nós pensamos inicialmente nessa atividade, né, com este curta MON, né, com o intuito justamente de que ele abrange todas as faixas etárias, né, e pensamos que ele aborda de forma muito profunda o que é o nosso olhar, né, o olhar da nossa instituição, desde a gestação, né, o início desse encontro da mãe com o seu bebê, né, com o crescimento desse bebê, acompanhar a evolução, né, até a pessoa poder constituir a sua família e chegar também ao momento da velhice. Então, pensamos que esse seria um momento bem oportuno, assim, né, para nós podermos falar sobre todas essas faixas etárias. Ou melhor, esse curta, ele ilustraria bem o que pensamos em termos, né, da nossa instituição. Eu vou apresentar as nossas colegas, né, que são as nossas comentaristas, né, que vão trocar algumas ideias conosco hoje do curta, e vou explicar para vocês como é que nós faremos o processo seguinte. Primeiro, apresentar para vocês, né, a Beatriz Schwartzman, que é psicóloga, psicanalista, né, docente e supervisora do curso de pais, bebês e de adultos do ITPOA, e a Paula Sarmento Leite, que também é psicóloga, psicanalista e docente também e supervisora. Como nós tivemos até, vocês vivenciaram essa questão, né, da nossa falha tecnológica, né, inicial, que não estava prevista, nós tivemos que nos organizar o funcionamento da nossa plataforma, né? A nossa plataforma possibilita que nós possamos ter até 200 pessoas participando do evento, mas nós possamos compartilhar no momento online com vocês. Algumas pessoas de vocês devem ter recebido, né, por e-mail, o link com o curta coreano e talvez já tenham assistido, e outras pessoas sabemos que não receberam o link. O que é a nossa ideia? Como nós não queríamos perder a motivação, assim, a emoção, na verdade, assim, né, do vídeo, nós vamos enviar pelo chat, que está disponível no YouTube, é acessível por qualquer pessoa, é só clicar em cima do link, e vamos fazer uma pausa de 15 minutos para que cada pessoa, quem tiver disponibilidade e interesse, possa assistir, né, o link, e retornaremos para fazermos a nossa discussão. O que eu só quero clarear para vocês em termos de poder voltar para a reunião? Vocês clicam no link, para voltar para a reunião,
vocês, na barra de baixo que nós temos do computador, vocês devem estar vendo o símbolo do GoToMeeting, né? Que é tipo um asterisco. Para voltar para a reunião, eu peço que vocês cliquem neste símbolo ali. E daí, imediatamente, vocês vão voltar para a reunião, certo? Agora, né, o link já foi enviado. Daremos esse tempinho, né, para que vocês possam assistir o curta, que é de 12 minutos, né, que infelizmente não podemos assistir juntos. Se estivesse, estaríamos todos na mesma sala, né, assistindo o link, né, ao mesmo momento, mas devido a essa questão da nossa plataforma, organizamos dessa maneira para que fosse possível que todos conseguissem enxergar, né, conseguissem ver o vídeo. Acredito que todos tenham conseguido abrir o link, né? O link já está no chat. Então, agora são 10h41, 13, 15 minutinhos, voltamos, né? Eu vou continuar aqui na sala. Eu aguardo vocês para que vocês possam, né, ter assistido e nós possamos trocar a emoção que cada pessoa também, né, conseguiu sentir através deste curta. Obrigada.
Pessoal, eu acho que todos já devem ter conseguido assistir o vídeo, né? Tivemos um tempinho para poder acessar, né? Para conseguirmos nos emocionar com as imagens, com a música, com os sentimentos despertados. E agora eu vou passar a palavra, né, para as minhas colegas, para que elas possam, né, dar comentários, e depois também vamos abrir para algumas perguntas. Bia, queres começar? Tá sem microfone, Bia. Bia, tu tens que ligar o teu microfone. Pedimos que todos fiquem sem microfone, apenas as colegas que vão estar falando no momento. Deu? Deu. Gente! Estamos vivendo situações inusitadas. É um susto. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Preparamos esse encontro realmente com muito carinho, né? Para podermos conversar, na verdade, né, sobre toda essa trajetória do desenvolvimento que tanto falamos na nossa instituição, né, que é uma instituição de psicanálise, e que nós, então, seguimos muito, né, essa trajetória, né, do desenvolvimento, do início da vida ao seu final, atendendo a todas as faixas etárias. E eu acho que essa conversa de hoje, né, a mim assim sensibiliza e motiva muito, porque é uma conversa que podemos ter, né, com todas as pessoas que se interessam pelos inícios, né? Já vi que temos aqui pediatras, né? Enfim, profissionais de todas as áreas. Então, eu acho que é um assunto, né, que pode ser levado a qualquer área do conhecimento, e por isso que ele é tão entusiasmante, e por isso que nós seguimos, né,
estudando desenvolvimento, a importância desses momentos iniciais, para que a gente possa realmente trabalhar com prevenção, né? Poder levar a psicanálise não só uma zona de conflitos e de patologia, mas também uma área de saúde e de potencial humano. Quando eu assisti, e eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, né? Sempre pensando em como nós vamos constituir o nosso setting, seja aonde estivermos trabalhando, né? De poder levar a psicanálise para todos, né? Para todas as áreas do conhecimento. Essa é a nossa ideia e por isso é um prazer imenso congregar, né, todos os profissionais para que possam se beneficiar com esse conhecimento. Claro que o vídeo, né, é interessante que ele, inicialmente, ele mostra algo que é tão difícil da gente, né, teoricamente, imaginar, né, a condição de solidão, né, de uma mãe, nesse estágio inicial, onde ela recebe o seu bebê. Lá tem uma casa, né, no meio de um nada, né, no meio de uma situação onde não se vê outras pessoas, né? Então, a mim me remeteu exatamente ao que o Winnicott fala nesse estágio de preocupação, nesse estado de preocupação materna primária. A mãe está ali solitária, né, no seu mundo interno, totalmente, né, dedicada, né, a cuidar do seu bebê. Então, acho que essa imagem que traz, ela é muito interessante, porque às vezes, teoricamente, a gente não tem esse alcance, né, e essas imagens plásticas, né, que só os artistas conseguem, né, nos transmitir, já fala, então, desse estado que o Winnicott tanto fala de preocupação materna primária. Mas, quando eu vi também, ao final, né, o vídeo, quando aparece só o bebê, também podemos nos conectar com o bebê que está ali, só que tem um detalhe que eu achei interessante, que é um bebê que está envolto, né, numa manta. Então, ali já mostra, né, um bebê com que eu chamaria assim, já com um agasalho materno, né? Já me levando a pensar que essa mãe, né, que já teve uma mãe, já propiciou ali, nesse agasalho materno, já mostrou ali algo que está dentro dela. Então, quando a gente fala, né, que todo o desenvolvimento inicia da mulher, ou da maternidade, né, ou da função materna, então eu acho que o vídeo propicia, e ele mostra muito rapidamente algo que é muito extenso, né, e muito significativo, que são esses primeiros momentos, e a mim eu chamaria assim a potência de um encontro, que embora ali, né, seja uma passagem até mais rápida, na vida, né, a gente pode ver que esses encontros, eles são muito potentes e vão marcar a vida, né, da pessoa até a sua morte. E que esses encontros vão sendo ressignificados ao longo da trajetória de vida. Então, ali, assim, né, eu vou só propor assim, alguns estímulos, que é onde a gente pode relacionar, né, esses inícios como também a nossa função, como uma metáfora da nossa função na clínica. Então, o que acontece ali naquela relação, né? Eu chamaria assim, é uma comunicação silenciosa. Vocês podem ver que não tem assim muitas palavras, muitas coisas que são ditas, mas é de uma intimidade, né, que a gente pode sentir lá dentro, assim, o que acontece nessa relação. E aí, eu acho que de uma forma muito hábil, né, o vídeo pôde mostrar que é uma relação silenciosa, mas ao mesmo tempo
cheia de ritmos, cheia de sons, né? Onde a mãe, na sua tonalidade, na sua voz, transmite algo a esse bebê que me parece assim que é exatamente que ela é uma mãe devotada e transmite uma confiabilidade ao seu bebê. Então, toda a feminilidade, a possibilidade da função materna, a meu ver, inicia exatamente nesses momentos de muita intimidade com a mãe. Então, toda essa relação que é permeada por sons, né? Por uma mãe devotada que olha para o seu bebê, que acolhe o gesto espontâneo, né? Um bebê que chora, esse é um gesto espontâneo, ele não pode ficar sem o acolhimento do outro. Então, eu acho que o vídeo mostra também a importância desse outro na vida, né, de todos nós, a importância desse outro que vai transmitir tantos sentimentos que ficarão dentro de nós por toda a nossa vida. Todo esse cuidado, toda essa atenção, todo esse olhar da mãe, né, vai constituir o sentimento de acreditar em, né, acreditar que vamos encontrar em algum momento da nossa vida, né, pessoas em quem possamos confiar, acreditar que vamos encontrar na vida possibilidades, né, uma previsibilidade através dessa repetição que parece monótona, né, bastante repetitiva, que parece a mesma coisa, mas olhem a potência desse encontro. É um bebê, né, que está ali com a sua expressão vital, né, com todas as suas necessidades, e uma mãe que repete monotonamente esses cuidados. É um mundo próprio, é o mundo daquela casinha, né? É um mundo onde aqueles dois habitam esse lugar. Então, é um lugar que muitos dizem que é um lugar sagrado, né? E que qualquer pessoa que se aproxime desse lugar tem que se aproximar com muito respeito, né? Com muito cuidado e com muita delicadeza. E isso eu falo, né? Que a gente pode utilizar isso aí para em qualquer área em que se for trabalhar. Então, é o cuidado com essa relação desde o início, desde do obstetra, do pediatra, do enfermeiro, né? Enfim, todas as pessoas que trabalham, da pessoa que trabalha na creche, como é importante conhecer esse desenvolvimento, que no vídeo parece que passa tão rápido, mas ele é tão profundo, né? Ele nos atinge de uma forma tal, com toda essa sensibilidade da mãe, né, que entende o que o bebê está necessitando, que nós vamos carregar o efeito desse encontro por toda a nossa vida e até a nossa morte. Então, eu achei muito interessante assim essa trajetória, né, que fala que temos ali dois desamparos, né? O desamparo do bebê e também o desamparo da mãe, né? São dois, mas tem um, né, que tem o que oferecer ao seu bebê, que seria a mãe, e ela vai comunicar todos os cuidados recebidos. Então, eu acho que essa ideia, né, permeia todo o vídeo, que ao final, né, todos aqueles cuidados que a mãe recebeu e o que está dentro dela constituem, né, a sua função materna. Então, o que eu queria dizer assim, que desse mundo, né, onde mãe e bebê estão fusionados e assim precisa ficar por algum tempo, esse é o estado de preocupação materna primária, é o estado de uma mãe, né, que acompanha as necessidades do bebê, mas ela precisa estar ali viva, né? Ela precisa acolher o gesto espontâneo e ela precisa ter o prazer desse contato.
A mãe não adianta fazer um contato mecânico, né? Como alguém que prepara o ambiente, que prepara a comida, que dá tudo na hora certa. Não adianta, né? Se não tiver a espontaneidade da mãe, que é chamada também da mãe ambiente, né? E que o vídeo mostra o tempo inteiro, assim, o ambiente, né? Em que ambiente mãe e bebê estão inseridos, né? Como se dão, né? Que características esse ambiente contém. Então, quando a mãe brinca com o seu bebê, quando ela está se relacionando, ela precisa ter o prazer da experiência, né? Não é um cuidado mecânico, simplesmente estar ali oferecendo, né, aquilo administrativamente aquilo que o bebê precisa. Então eu acho que o vídeo, né, ele mostra todo o início dessa trajetória e que ao longo do tempo a mãe que sustenta no tempo, né, esses momentos iniciais, sustenta a condição do bebê acreditar em, né, de poder saber que aconteçam as mudanças que acontecerem ao longo da vida, ele vai recorrer a esses momentos, né, onde ele pode ter a experiência de previsibilidade. Eu gostaria que a gente pudesse pensar em toda essa experiência inicial como algo do setting, né, já que nós somos, né, psicanalistas, terapeutas, que recebemos pessoas em regressão, né, que recebemos pessoas aos pedaços e que possamos, então, nos comunicar com essas primitivas experiências nossas e pensar que sempre é possível, né, da gente oferecer algo que inicie aquela relação, caso esses primeiros encontros sejam de desencontros. Porque nós estamos falando de toda uma situação no vídeo, de uma relação normal, né? De um desenvolvimento onde tudo acontece dentro de um ritmo, dentro das necessidades, mas nós também podemos ter os desencontros, e são essas pessoas que nós vamos receber no consultório, né? Pessoas que viveram muitos desencontros, né? Não tiveram o olhar, não tiveram a atenção que aquele pequeno bebê no vídeo, né? Embora em poucos minutos nos passou essa percepção. Então, que a gente possa, né, ao longo da discussão, poder pensar sobre isso, né? Poder pensar sobre o setting, poder pensar sobre essa relação inicial e as marcas que essa relação, com toda a sua potência, vão ficar presentes dentro de nós por toda a nossa vida. Então, eu gostaria que a gente pudesse, ao final, né, fazer uma relação, né, com o setting, com o que nós podemos oferecer, essa relação silenciosa, que não é feita de palavras, mas é feita de sensações, e essa relação é que nós vamos inaugurar muitas vezes com os nossos pacientes. Vamos começar do início, vamos oferecer aquilo que eles nunca viveram, e aos poucos também, e que eu acho que depois a Paula vai continuar, né, para que o desenvolvimento possa prosseguir, toda essa relação tão íntima, né, precisa ir também sendo aos poucos, né, o mundo externo aos poucos vai sendo apresentado, aos poucos vai havendo uma separação gradativa, né, desse bebê com a mãe, e aí, então, eu acho que vamos dar seguimento assim ao desenvolvimento, né? E tudo que tudo que essa relação oferece para que a mãe possa depois, né, se constituir como uma pessoa total, com seu desenvolvimento psíquico, capaz de promover todos os cuidados necessários aos seus bebês. Então, eu acho que é um início de conversa, eu acho que é muito difícil a gente abranger, né, todos os aspectos do desenvolvimento, mas é um estímulo, né, para que a gente possa pensar também no nosso trabalho, né, como psicanalista. Mas voltamos depois ao debate. Obrigada pela atenção.
Bia, pela tua contribuição, os teus apontamentos muito ricos, e nós vamos poder desenvolvê-los um pouco mais adiante. Agora, então, para a Paula. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente junto da Ana e da Bia, que são parceiras aí de uma longa trajetória já, e também por poder ver aqui tantos rostos ou nomes conhecidos do nosso grupo e das pessoas que fazem parte conosco dessa caminhada, né? Quando a Ana me comentou sobre como seria a dinâmica da atividade, me fez muito sentido, né? Porque é praticamente impossível nós estudarmos sobre os inícios sem que seja em grupo e sem que seja numa conversa, né? É uma temática, eu até, como eu estou aqui no consultório, acabei pegando um livro do Bernard Gold, que é um dos psicanalistas atualmente que trabalha muito com esse universo todo do primitivo, e ele diz uma frase que daí eu vou ler nas palavras dele. O grupo nos permite, sem dúvida, efetivamente pensar sobre e também ligar alguns níveis de funcionamento psíquico próprios ao bebê e que não são facilmente acessíveis ao pensamento solitário ou em número muito restrito. Então, que bom que nós estamos aqui com 75 pessoas e a ideia é que a gente possa realmente conversar, porque não é possível pensarmos e entendermos sobre a delicadeza desse encontro, como a Bia estava descrevendo, isoladamente, né? É preciso um grupo sustentando esse percurso. A primeira coisa que eu queria, na verdade, além da experiência que nós já tivemos, era compartilhar com vocês uma outra experiência, né, que eu vivi quando eu assisti o vídeo pela primeira vez, o curta, né? Claro, me pareceu de uma sensibilidade e como se ele estivesse falando, ainda que sem palavras, como a Bia disse, de algo muito íntimo, né? Que me representava absolutamente. E como a gente faz com o bebê, né? Muitas vezes nos ocupamos da sua história. A historização é uma função muito importante no trabalho com bebês e na nossa técnica, como a Bia disse. Eu fiquei pensando quem seria o sujeito por trás dessa obra, né? Quem era a pessoa que teria, então, editado, dirigido, mais dirigido do que editado, possivelmente seria a mesma, mas, enfim, dirigido o curta. E aí que foi uma experiência interessante, eu diria para vocês, relativamente assombrosa, até um pouco angustiante, também como é, às vezes, no nosso encontro com esse universo todo, porque na minha fantasia era uma mulher, né, independente, né, de gênero. Eu estou compartilhando com vocês como foi a minha fantasia em relação à história daquela pessoa. E sempre eu faço isso, vou dar uma pesquisada, obviamente, uma teclada, para ver se, enfim, eu conhecia alguma coisa da história da pessoa que então tinha dirigido. Eis que, para minha surpresa, aparece um nome, né, que é o nome que está ali no início, que eu não sei nem repetir, talvez seja Wook Sang-chang, coreano. Aparecia, então, alguns detalhes escritos em coreano, que eu não entendi nada, um rosto de homem. Então, já me surpreendeu. Alguns curtas que ele também tinha já dirigido, que estão ali à disposição. E encontrei também um dizer que dizia assim, não há biografia sobre. Então, essa experiência foi relativamente assustadora, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que é assim mesmo, né? O encontro nosso com esse universo todo implica na sustentação exatamente dessa experiência do tão familiar e, ao mesmo tempo, tão desconhecido, tão estrangeiro, tão assustador. Lembro tanto do Gold lá do Estrangeiro, que fala sobre a dificuldade, às vezes, de estudar esse universo, porque ele não é só cor-de-rosa, ele é feito de muitas intensidades também. O bebê não é um bombom cor-de-rosa, ele tem muitos afetos, e a mãe também tem muitos afetos. E lembro também da nossa querida Ivanovska, né, tão prata da casa, que sempre nos diz como é assustador mesmo algumas revelações que vêm desse universo. Por quê? Porque todas as nossas experiências nesse sentido não ficam acessíveis à memória. O tempo em que nós somos bebê, nós não falamos. Então, os registros todos, eles não vão vir pela fala ou pela palavra que pode ser dita. Eles vão vir por sensações e experiências.
assim como a que nós tivemos no início hoje, com esse desajuste da plataforma. E assim né? São revelações e são imprevistos e são vivências que nos colocam, às vezes, exatamente nesse estrangeiro, familiar, conhecido, desconhecido, e é por isso que é importante estarmos juntos, né? Então, seguindo um pouco mais, eu fiquei pensando sobre o que a Bia trouxe em relação ao agasalho, que me pareceu uma metáfora bem bonita. E então eu fiquei pensando quais são os recursos transmitidos para que a gente possa constituir esse agasalho ou para que a gente possa carregar esse ambiente internamente vida fora. Há uma questão só antes que eu queria voltar a respeito desse assombro, né? Claro, eu imagino que quem é psicanalista imediatamente associa com o conceito do Freud do estranho, né? O Heimlich, que é um conceito bem conhecido para quem é da psicanálise, mas eu queria lembrar também que o Winnicott, né, ele fala sobre esse assombro de uma maneira muito especial. E ele chama, né, de alguma maneira, ele diz que todos nós temos um pouquinho de medo diante desse universo, que seria o feminino de uma forma mais ampla, independente do gênero, porque o feminino está em todos nós, homens, mulheres, né? Mas eu vou ler a frase dele porque eu acho bem marcante também. Mas um fato embaraçoso permanece para homens e mulheres. Cada um deles, uma vez, foi extremamente dependente de uma mulher, que foi o que a Bia comentou antes. E por qualquer razão, o medo referente a esse fato tem que ser transformado em uma forma de gratidão para se alcançar a maturidade. Claro que a gratidão aqui não é só a capacidade de dizer obrigado. A gente pensa que a gratidão é exatamente poder carregar dentro de si, para multiplicar ao longo do desenvolvimento, essas transmissões que puderam ser feitas no início, a partir dessa delicadeza e dessa sintonia toda da relação inicial. E aí me ocorreu que o Woksang, então talvez tivesse feito o vídeo numa espécie de expressão de gratidão ao seu próprio desenvolvimento, porque né, a delicadeza e a estética do curta, de fato, nos fazem pensar no quão sensível ele foi, apesar de ser homem, para poder se conectar com esse universo todo. Então, pensando sobre essa questão, né, uma das frases também que a gente encontra ao mexer né, na internet para procurar referências sobre ele, é uma frase que ele teria dito a respeito do curta, que é assim: eu queria contar uma história sobre a mulher que era um bebê, filha, senhora, esposa e mãe. Em coreano, casamento significa ir para a casa do marido, ou seja, ela deixando a casa. Então é bem bonito, porque ele traz exatamente esse conjunto, né, que o Winnicott também fala, das 3 gerações de mulheres que sempre vão fazer parte de alguma maneira desse universo. Claro, especialmente como é no curta, a relação da mãe com uma filha, uma bebê menina, né? Então, o Winnicott diz, né, nos mitos, constantemente nos deparamos com 3 gerações de mulheres, ou com 3 mulheres que exercem 3 funções distintas. Se uma mulher tem um bebê ou não tem, ela está inserida nessa série infinita. Ela é a bebê, mãe ou avó, ela é a bebê e a bebê da mãe. Então, esse estar um dentro do outro, que é bonito também esse jogo de encaixe e de desencaixe, para a gente poder pensar um pouco os destinos da feminilidade, né? Já que o curta também traz um pouco a relação da mãe com uma filha bebê, né? Menina, mas de uma forma ampla, né? Porque, de alguma forma, esse jogo de encaixe e desencaixe das gerações vai estar sempre presente também, marcando a história com que aquele bebê vai ser recebido no ambiente esse que a Bia descreveu tão delicadamente na fala dela. Uma das funções que talvez a gente poderia pensar que são parte dessa aquisição e que vão compor, então, essa possibilidade de agasalho materno que a Bia disse, é feita pela relação de espelho que a mãe faz com o bebê muito no início do desenvolvimento.
Ao pegar o bebê no colo, claro, inclusive pela posição anatômica, os olhos da mãe acabam refletindo o próprio bebê. Talvez seja nesse primeiro porta-retrato humano que nós podemos nos ver pela primeira vez. E é bonito porque no meio do curta tem a cena dos porta-retratos, né? Exatamente marcando o período, então, em que ela começa o regresso para o ambiente inicial, né? Já lá na velhice. Então, essa função especular, ela é, no início do desenvolvimento, muito marcante, porque, de fato, é no reflexo dos olhos da mãe que o bebê vai poder se reconhecer pela primeira vez, se olhar pela primeira vez, e, a partir daí, se conceber. Mas aí eu fiquei pensando, né, como eu tinha conversado com a Bia, minha ideia era falar um pouco mais para frente, como seria essa função ao longo do desenvolvimento, exatamente como o curta marca, né? A mãe acaba sendo esse espelho de uma forma diferente, né? Porque daí eu diria que o olhar não está exatamente diretamente conectado com o olhar do bebê, mas talvez a mãe seja aquela pessoa que pode olhar para o caminho que o bebê ou que a criança vai desenvolver, depois o adolescente, depois o adulto maduro, que também vai se constituir pai ou mãe. Então, fiquei pensando nessa função testemunha. Alguns autores trabalham essa ideia da testemunha como uma função na clínica bastante importante, mas eu queria trazer aqui que a mãe, e é exatamente isso que acontece no curta, é uma testemunha de toda a transformação, ali do início até o final, da transformação que o filho vai vivendo ao longo de todo o desenvolvimento. E é fundamental essa sustentação, né? Porque nós sabemos que cada etapa do desenvolvimento, a adolescência, depois a própria gestação, acionam muitas sensações, as transformações são corporais e são psíquicas de uma ordem bastante profunda. Então, se nós não temos alguém, né, que possamos seguir fazendo essa relação especular para que naquele rosto confiável e conhecido, nós possamos nos reconhecer tantas vezes quantas forem necessárias ao longo de toda a vida. A devolução dessa imagem é fundamental, né? Então, eu fiquei pensando isso, né? Como nós poderíamos transformar a mãe desse espelho direto num olhar mais longo e não só, né, para o filho ou para a filha, mas para o caminho do desenvolvimento que esse filho e essa filha vai precisar percorrer. E esse amparo, ele é fundamental. Na maior parte das vezes, não é feito de palavras, também pode ser, né, por conversas e associações, mas fundamentalmente pela possibilidade dessa presença implicada e não invasiva, né? Uma presença segura, tranquila, mas que pode bancar, né, todos esses momentos de profunda transformação e que nós sabemos que não são fáceis, né? Fundamentais e vitais, mas também cheios de terrores, de angústias, estrangeiros, como a gente estava falando no início. Então, uma outra questão que eu queria trazer, daí para não me alongar e nós, né, a gente possa também conversar, além dessa questão da função testemunha, me chamou muita atenção que o curta começa, né, e das poucas frases que ele tem, ele começa e termina com uma mesma frase, que é aquela: doces sonhos, meu bebê. Então, ela começa dizendo que é isso que ela deseja, né, para poder acalmar o bebê, e ao final, na memória, e quando ela está recordando, ela também lembra exatamente dessa frase: doces sonhos, meu bebê. A ideia do sonho, queria trazer um pouco para vocês, porque talvez ela também condensa de uma forma ampla tudo que nós podemos imaginar que seria importante receber e transmitir nesse início do desenvolvimento e ao longo de todo ele. Aí aqui o sonho não é o sonho propriamente dito, mas é a capacidade de sonhar, e essa capacidade de sonhar, ela tem que nos ser doada, né? A Ivanovska também criou, cunhou esse termo da doação de subjetividade, para que nós possamos carregar ao longo da vida a capacidade de sonhar, e daí sonhar nesse sentido amplo, muito mais como capacidade criativa, muito mais como possibilidade de estarmos só conosco
mesmos, né, com nós mesmos, muito mais do que sonhar propriamente dito, essa possibilidade da espontaneidade e de um recolhimento que muitas vezes é necessário para que a gente possa elaborar as nossas transformações, essa condição de recolhimento, que eu estou chamando aqui amplamente de capacidade de sonhar, ela tem que ser experimentada, né? Ela tem que ser vivida e, de certa maneira, tem que nos ser doada. Então, nós, né, também amparados por Winnicott e outros tantos autores que nós estudamos, sabemos que a mãe, lá no início, como a Bia disse e retomou, precisa estar viva no cuidado com o bebê. E ele diz viva e imaginando, viva e fantasiando, viva e alimentando o bebê, não só de alimento, mas também de sonhos. É assim que ele fala. Um pouquinho mais para frente, esse alimento sonho vai ser a capacidade de brincar. Toda a área transicional, dos fenômenos transicionais, que também é um conjunto que a mãe vai fazer com o bebê, e que é um precursor importante do brincar. Sem brincar, não temos como sonhar, né? Sem a possibilidade de brincar, de inventar, de criar, não é possível a condição de sonhar. Um pouco mais para frente, então, a própria experiência cultural, as vivências todas que nós podemos ter com a música, com o teatro, que acaba sendo uma herança também do brincar e que também corresponde ao sonhar, a possibilidade de assistir curtas, né, e a gente se deliciar de alguma maneira com essa experiência, isso é parte dessa aquisição. No final é tão bonito, né? Porque aparece a mesma cena da árvore com o fruto, né? E a árvore, nós bem sabemos que é uma metáfora da mãe natureza com o fruto, né? Exatamente a cena começa e termina da mesma maneira, mas que me fez pensar muito nisso, na importância da transmissão, tanto dessa função testemunha, quanto da possibilidade de sonharmos, pensando a ideia de sonhar como com essa amplitude. Da metade para o final, né, do curta, é muito interessante, porque ele vai indo do início da esquerda para a direita. Eu sou canhota, então às vezes eu me inverto, acabo invertido, da esquerda para a direita. E da metade para o fim, ele volta, né, ao contrário. Ele retorna da direita para a esquerda, dando bem a entender esse movimento regressivo que é preciso que nós façamos, né, de volta para nós, para dentro de nós mesmos, porque é lá que vai estar a possibilidade desse registro, né, dessas duas funções que a gente estava conversando. Então, é delicado o movimento no curta, porque ela vai voltando para casa e a gente entende direitinho que o movimento ele é regressivo. E ela só pode lembrar, né, de alguma maneira, ou sonhar com aquela cena inicial, exatamente porque ela pôde carregar dentro dela esse agasalho, como a Bia estava dizendo, essa perspectiva do ambiente estar dentro, né? E uma das maneiras da gente poder carregar o ambiente dentro é a capacidade de sonhar. Então, né, queria marcar também um pouco essas palavras, que são poucas palavras ou poucas frases que são ditas ao longo do curta, mas, né, parece que isso fica muito marcado na perspectiva de desejar os doces sonhos para o bebê. E essa ideia do voltar ao início, e mesmo, né, levando em consideração o quanto isso pode ser assustador e revelador, mas também tranquilizador, porque quem carrega esse potencial pode estar acompanhado de si próprio no momento final da vida, e o momento inicial e o momento final são muito semelhantes do ponto de vista da dependência, da necessidade de sermos cuidados, né, da fragilidade que ficamos. Então, esses dois vértices do desenvolvimento se encontram de uma maneira muito bonita, muito delicada, se nós formos pensar. Então, eu só queria terminar com uma frase, um poema da Cora Coralina, porque ela diz exatamente assim: às vezes, o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. E é o suficiente. Sempre é possível, então, a gente voltar ao começo para poder tomar o fio esse que precisamos para nos costurar e nos recosturar ao longo de toda a vida. Era isso. Lindíssimo.
Oi, agora estão me escutando? Oi, estão me ouvindo? Sim. Acho Sim, que agora Ana. deu, né? Tá. Tá, desculpa que falhou aqui. Lindíssimo, Paula, muito. Eu fiquei pensando, né, entre tudo que tu e a Bia estavam trazendo, é justamente essa vivência da dependência absoluta, ativa e rumo à independência, que a gente também vai acompanhando no curta, porque a filha pode ir para o mundo, né? Eu fiquei pensando na condição que também proporciona nesse hold, nesse agasalho, né, que tu e a Bia falaram, para que ela possa crescer, para que ela possa constituir a vida dela, e também lá no seu fim possa ter essas lembranças tão importantes do início dela, né, provavelmente enquanto filha, né, de mãe, enquanto mãe que ela foi desta filha. E eu não tinha feito essa pesquisa, mas que lindo também o que tu pesquisasse sobre ele ser um homem, né? Então, ele poder também ter essa condição de nos passar essa possibilidade e nós sentirmos isso profundamente, né? Porque nos toca, pelo menos a mim, tocou imensamente. Cada vez que eu assisto o curta, ele traz sentimentos diferentes, né? Mas como a Paula falou, a ideia agora é que nós possamos também ter uma conversa, né? Nós possamos trocar ideias, o que surgiu em vocês também, o que chamou a atenção. Claro, devido ao grande número de participantes, talvez nós não consigamos dar conta de todos, né, todas as questões ou todos os comentários. Nós havíamos pensado em que as pessoas pudessem ir colocando as suas perguntas no chat, mas eu estava pensando que nós podemos, talvez, se alguém quiser comentário, que possa ser breve, né, possa daí ligar o seu microfone e também compartilhar conosco, né, o que todo esse nosso evento está fazendo circular dentro de si. Então, estamos abertos agora à discussão. Ana, só enquanto o pessoal vai aquecendo, aparece só uma foto com o rosto que eu até nem sei dizer exatamente, me parece ser um homem, mas até isso fica relativamente em suspenso, o que é bem interessante, né? Porque o Goldie também fala sobre essa questão da bissexualidade natural do bebê, independente do sexo, né? Porque a sexualidade infantil, ela é assim. Então, eu acho que ele é um homem, mas, né, enfim, é isso, não, né? A gente só encontra um rosto. Mas ele tem uma alma feminina, né? De fato, de fato. Mas interessante... Uma alma feminina vamos dentro criar dele, também, né? Uma alma feminina dentro dele, porque eu até falei na função materna, né? Que nós encontramos também em muitos homens essa função, essa capacidade, porque também foram filhos, né, de mães que ofertaram, né, tudo aquilo que aparece no vídeo que essa mãe oferta para uma menina, né? Então eu acho que é interessante a gente poder falar em termos de função materna e especialmente essa relação de intimidade, né, que tanto homens e mulheres podem ter com as suas mães ou não. Né? E esse é o ponto de partida de todos nós, independente do gênero, né? Posso falar, Ana? Só queria fazer um breve comentário. Sim, eu só vou fazer só um breve comentário de uma cena que me chamou muita atenção, juntando com o que a Bia e a Paula falaram, que é da criação, do momento em que elas mãos fazendo sombras, né? Também me chamou muito, muito lindo assim esse momento do encontro delas e da possibilidade da criatividade que só pode ocorrer. Sim, por favor. Bom, eu gostei muito desse curta, me tocou muito. Gostei muito dos comentários da Bia e da Paula. E eu tinha uma questão que eu queria trazer, mas antes, enquanto a Paula falava e a Bia também, sobre a questão da função materna, né, e do feminino no homem, de lembrar que biologicamente, né, começamos todos como um feminino, né, e que depois na gestação vai diferenciando a sexualidade, mas também pensar que existe um elemento feminino, né, segundo o Winnicott, existe uma fase feminina, segundo a Melanie, né, e todos nós sabemos
que existe uma bissexualidade e que existe em cada mulher um homem e em cada homem uma mulher, né? E que por isso nós podemos ter uma função materna ou uma função paterna, independente do nosso gênero e do nosso sexo. Mas, assim, o que eu queria trazer, que me chamou muito a atenção no vídeo, foi, primeiro, aquilo que a Bia descreveu também como o agasalho, né, materno, né? Tanto que na fala do vídeo fala bons sonhos e bom aconchego, né? Que é o aperto, é o tight, né? Então, eu acho que dá uma ideia dessa mãe aconchegando o seu bebê, né? Até aquilo que se faz na maternidade, né? Que eu não sei se ainda se faz, mas aquele pacotinho que se faz com o bebê, né? Que é muito daquela necessidade, até física, do bebê de aconchego. Acho que o curta vai trazendo muito bem os aspectos da evolução, da importância da mãe, o brincar, né? Esse aconchego inicial, essa proximidade no desenvolvimento que vai permitir que a gente se torne pessoas integradas, né? Pessoas com um funcionamento psíquico dentro de uma normalidade, a gente poderia dizer, né? Mas me chamou a atenção um outro aspecto que eu acho que tem a ver com o geracional, né? Que na filhinha da filha, né? Aquela cena em que elas estão comendo e a menina olhando um celular ou algum gadget desses, né? E que aquilo me tocou profundamente. Eu disse, puxa vida, essa mãe se dedicou tanto e essa filha está olhando o celular. Como a gente vê hoje, nós fazendo, nossos filhos, nossos netos fazendo, né? E aí eu fiquei pensando, o que a gente pode falar sobre isso, né? Qual é o impacto? Porque a gente pressupõe que há um aconchego materno na geração atual também, né? Na melhor das hipóteses, né? Que é o que a gente espera, que haja esse acolhimento da mãe, essa possibilidade de olhar nos olhos, de aconchegar, o filho, né, se vê nos olhos da mãe, mas a mãe se vê nos olhos do filho, né? Na expectativa de atender às necessidades do bebê. Mas o que se passa, né? Isso, porque para mim ficou ficou uma impressão muito clara de que essa solidão dessa mãe, né, teria a ver com esse distanciamento que as gerações estão trazendo. Assim, né? E eu queria ouvir vocês e a gente poder discutir junto isso também. Obrigada. Quem sabe a gente também vê se mais alguém gostaria de fazer um comentário e daí damos seguimento, né, a uma conversa, porque senão nós não teremos para abordar todos, né? Eu posso falar? Não sei se mais alguém gostaria de fazer um comentário. Eu posso falar? Claro, por favor, só fale o seu nome. Fala só o seu nome, por favor. Ikanosca. Eu vou na verdade, eu vou para um outro caminho. Eu estou muito tocada, né? Pelo o vídeo, já conhecia e vídeo novo, sempre, cada vez, como a Ana diz, a gente vê algo diferente, mas eu estou muito tocada pela fala da Bia e da Paula, né? Por essa passagem, né? Por essa forma tão delicada com que fizeram essa transmissão entre gerações. E eu aqui, numa outra geração, eu fiquei pensando que esse desencontro inicial da tecnologia, né, poderia ter levado tudo a pique, mas o agasalho esse que a Bia tocou tão bem, né? Tocou esse agasalho que a nossa instituição oferece. Ela conquistou, foi uma conquista, foi muito trabalho de confiança, de confiança, enfim, que constituiu esse agasalho e que possibilitou que nós nos reuníssemos aqui, quase 80 pessoas ouvindo e envolvidas. Isso, para mim, foi uma vivência, essa vivência que vocês descreveram, que acontece na intimidade, né? Que quando há esse aconchego inicial, que, como a Bia disse, é um longo caminho, é tantas coisas que acontecem, tanto a falar, não é?
que quando há isso, a gente leva adiante, aonde for, mesmo, e é com isso que a gente pode suportar os desencontros, não é? E quando eles acontecem, como a Paula também trouxe no poema da Cora Coralina, né? A gente vai com o nosso fio invisível. O nosso fio invisível é essa conquista, né? Nesse grupo, nessa instituição, que também acolhe e nos prepara, né? Para conhecendo esses inícios, nos prepara para enfrentar esses desencontros. Então, muito obrigado a todas as organizadoras, a todos que estiveram envolvidos, né, nesse grande evento, e muito obrigado. Gostaria de fazer algum comentário? Eu posso falar, Ana? Sim, sim. Eu fiquei pensando, né, vendo o vídeo, ouvindo a Bia e a Paula, em algo que eu acho que a gente, né, no último ano se falou muito, mas fiquei pensando nessa metáfora da casa, né, e a Paula trouxe o conceito do estranho, assim, né, e fiquei pensando nesse retorno para casa nosso também desse último ano, né, tanto pessoalmente quanto do ponto de vista da clínica, assim, então se vocês pudessem falar um pouco nesse sentido, né, de como é que foi também na clínica acompanhar essa travessia, assim, vamos dizer. Gurias, pelo adiantado da hora, eu vou pedir que vocês façam algum comentário breve, né, por favor. Nós? Isso, Bia, tu e a Paula brevemente, por favor. Melhor que a gurias, né? Tá ótimo. É por isso que eu perguntei, nós somos as gurias? Sim, claro, sempre. Que bom, né? Eu acho que eu vou começar por aí, né? Que bom que a gente possa se sentir umas gurias sempre. Que bom que a gente possa carregar, né, a nossa criança, o nosso bebê, né, para todos os lugares que a gente puder estar. Eu acho que respondendo assim rapidamente a tudo, né? Quando a gente fala na questão das telas, estamos hoje aqui utilizando as telas, estamos utilizando as telas no nosso trabalho, mas não é ali que nós vamos encontrar respostas para tudo, né? As telas vão ser um meio para que a gente possa estar com as pessoas, para que a gente possa utilizar o nosso conhecimento. Então, eu acho assim que as crianças, né, elas vão para as telas, né? Isso é inevitável. Mas que as mães possam não ficar o tempo inteiro buscando todas as respostas nas telas, que a gente possa utilizar tudo isso que a gente comentou hoje e que essas mães possam carregar, né, dentro de si, para que não precisem ficar o dia inteiro conectados, para que possam ter momentos de relaxamento, onde se encontrem com esta criança, né, vibrante, verdadeira dentro de si. Então, eu acho que a questão das telas é essa, aonde está o pote, né? Aonde está aquele lugar onde nós vamos buscar, onde é que está o meio, onde é que nós vamos buscar os recursos que hoje tanto utilizamos através das telas como nosso meio, né? E acho que até nos sentimos muito gratas. Então, também o que a Cristina está falando, assim, ó, eu acho que no início todos nos chocamos porque a gente estava muito acostumada, né, com a relação presencial e que nunca vamos abrir mão disso. Mas esse uso das telas, hoje eu vejo assim como algo, como uma possibilidade para o encontro, né? Que nós podemos ter encontros muito potentes utilizando esse meio. Então, eu volto a dizer, eu acho que tudo começa na potência desse encontro, né? E por aí nós vamos utilizá-lo, ele vai estar dentro de nós, e a gente não vai precisar buscar na internet ou no Google, ou sei lá onde for,
né, as respostas que nós precisamos. Então, para tudo, para o nosso trabalho atual, para tudo, né, que a gente está utilizando as telas, nós estamos fora da nossa casa, presencial, mas olha a potência, né, que nós estamos encontrando também nas telas, no uso desse talvez meio. algo, né, e assim, de pensarmos, alguém ia falar. Posso falar, Ana? Sim, eu só queria aproveitar isso que a Bia falou para juntar com uma outra pergunta que de repente tu pode englobar também. A Catherine nos perguntou, e onde estaria o pai? Estaríamos negando a falta dele? Eu acho que a Bia já começou a responder da base entre a mãe e o bebê, né? Talvez tu pudesse falar só um pouquinho sobre isso. Eu acho que a ausência do pai, né, é mais uma questão, né, de que ele não está ali nesse momento presente da mesma forma que a mãe. Mas se o pai não estivesse presente, essa mãe não teria essa possibilidade de estar ali. Então, a presença do pai é como uma função cuidadora, mas que ele pode estar ali ou não também, né? Quando a gente fala assim, bom, e se o pai não estiver? Se o pai não estiver e essa mãe tiver tido, né, uma experiência tal que possibilite esse cuidado, ok, mas não é a proposta que a gente está falando, né? E até no vídeo mostra como o pai vai entrando, né? Sempre vai mostrando um casal, mas que nesse momento de tamanha intimidade é importante, e nesse momento de preocupação materna primária, que para a mãe poder regredir a esse estado, ela precisa estar, né, sendo cuidada, parada, né, por uma rede, muitas vezes, de pessoas, né, que exerçam esse cuidado com ela para que ela possa exercer o cuidado com o bebê. Então, não estamos excluindo, né, o pai nem outros. Uma forma poderia ser de dizer que o paterno, como paterno, ele vai entrar um segundinho depois no desenvolvimento, né? Então, a própria função materna do pai entra primeiro. Como a gente estava falando, independente de ser homem ou mulher, a gente está falando de que o início ele tem que ser marcado pela função materna, mesmo a função materna do pai. E a mãe, para poder viver essa experiência de tanta solidão, como a Bia disse, ela é uma solidão na presença do outro, né? Exatamente para poder ser cuidada e ser sustentada, esse encaixe, né? Às vezes a gente traz as bonequinhas russas, um tem que cuidar do outro, né? O pai cuida da mãe, a mãe cuida do bebê, a mãe da mãe cuida da mãe, e é esse jogo de encaixe e desencaixe que vai fazendo com que o cuidado possa ser compartilhado, né? Então, essa é uma pergunta bem importante, né, Bia? Porque a gente, naturalmente, quando fala do ambiente, a gente está falando desse conjunto, né? Exato. Tanto que o propósito dele de escrever o curta, ou de fazer o curta, era pela questão do casamento, quando a mulher vai para a casa do marido, né? Então, assim, essa perspectiva do encontro, ela é fundante, inclusive, do próprio projeto do curta, né? Então, eu acho que isso é uma questão bem importante que surgiu para não criar essa confusão. Né? Então, a gente diz o materno do pai chega antes do que o próprio paterno. O paterno ele vai vir um pouquinho depois, né? Quando a criança, então, já está um pouco mais constituída e vai dialogar com o terceiro, né? E vai fazer esse jogo de brincar com o terceiro, ainda que ele esteja presente desde sempre. Sobre a questão que a Mary trouxe, né, também só para comentar rapidinho, a pessoa, né, ou as pessoas que estão por trás da tela, eu acho que fazem muita diferença. Né? Eu lembrei ainda ontem de uma situação que eu vivi, o meu filho, que tem 9 anos, estava jogando, sei lá o que, Minecraft, essas coisas aí que eles jogam, e ele me disse, mãe, tu fica aí no quarto comigo, né? Fica aqui, eu vou ficar jogando, tu fica sentada aí. Ele não interagiu comigo naqueles segundos que ele estava jogando, mas ele sabia que eu estava ali, né? Então é interessante me fez pensar o pedido dele, porque era de alguma forma a minha presença, ainda que não numa interação direta,
que também estava sustentando a possibilidade dele de ficar ali naquela imersão ou naquele, né, mergulho infinito quase dos jogos e das telas. Então, talvez a gente também possa pensar, e isso é uma outra questão importante quando a gente pensa o bebê, que é a cultura. Ele é coreano, né? A gente sabe o quanto são locais onde a tecnologia é assim altamente sofisticada e de muito desenvolvimento. Então, é interessante também poder fazer essa articulação, né? Além do momento atual e do aumento do uso da tecnologia para a gente sobreviver, mas só de trazer também, porque eu lembrei, esse cuidado da gente inserir a cultura e o meio em que aquele bebê e aquela família vive, né? Então, assim, se a forma, vamos dizer assim, de expressão de tudo isso que a gente está comentando também vai passar muito pela cultura, porque a cultura é o ambiente da família, né? Então, vai se abastecer muito dali. E só para, acho que a Cris também, né, comentou sobre a questão tantas vezes nós falamos que esse voltar para casa lembrava o puerpério, né, ou algo inspirado na vivência do puerpério, de novo, independente de sermos homens ou mulheres, mas que é essa condição de ter que se recolher em casa, com um pouco deslocamento físico, né, porque não podíamos sair, assim, vivendo uma temporalidade completamente diferente, né, da cronologia tão marcada quando a gente está no externo e vivendo lá fora. Então, esse recolhimento para dentro de casa, ele teve um toque exatamente dessa condição de solidão, de capacidade de se recolher, de tolerar o próprio pensamento, né? Porque às vezes é difícil a gente ficar só com o nosso funcionamento, né? Muitas vezes a gente usa dos estímulos para se distrair, inclusive da gente mesmo. Então, essa possibilidade de sonhar, de se recolher, de suportar a solidão, também tem a ver com esse início todo, né? Então, assim, vai ficando melhor quem pode ter esse agasalho, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, onde tem um corte, né, de alguma forma, com a negociação com a realidade externa, né? Então, talvez algumas coisas assim, só para reflexão. É que é uma capacidade de transformação que nós temos vivido desde o ano passado, quer dizer, é uma que nós temos que viver a vida inteira, né? Mas eu acho que a questão da pandemia nos colocou nessa voltar para si mesmo e o ter que lidar com essa realidade que não é uma história, né, mas é necessária, né? Assim como nós vivemos hoje no início do nosso evento, a impossibilidade, né, das questões tecnológicas e que foi possível de ser revertido. Eu acho que isso também é importante, né, nós ficar com essa ideia da transformação e da capacidade de podermos também dar outros destinos para as adversidades, né? E foi em grupo, né, Ana? Centro... A gente acabou resolvendo, né? A Ana nos ligou, eu e a Bia, o que a gente vai fazer? Vamos ver. Então, assim, foi porque temos um grupo que a gente também conseguiu sustentar o imprevisto, né, Aninha? Exatamente, é isso, né? A nossa rede, né? Uma pode dar amparo para outra e conversar. Então, aquilo que pode, acho que vocês deixaram belamente nas palavras de vocês, né, gurias? Os inícios que podem ser tão truncados, eles podem ter um outro destino também, né? Se nós temos um hold, né? Se nós temos um agasalho por fora, a família, né? A sociedade, a cultura, tudo isso que estamos falando, o caminho, né? Infelizmente, estamos já, né, no final do nosso horário. Quero agradecer imenso a participação de todos que estão conosco. Gostaríamos, quem pudesse, deixar no chat uma palavra, né, ou uma sugestão do próximo evento, porque estamos nos organizando. Esse foi o nosso start, né, bem abrangente, poderíamos continuar falando várias horas sobre que esse curta é um curta, mas ele é longo nos aprendizados e nas reflexões, né? Poderia nos proporcionar também, né? Mas agradecer muito a comissão, né, que ajudou, né, o Fabrício, né, com todo o auxílio também tecnológico, e também, né, imensamente a Paula e a Bia, que, né, toparam essa conversa, assim, com todos vocês nesta manhã, e agora nos aguardem que estamos gestando outros eventos, né, para que possamos ter trocas tão ricas quanto a de hoje. Mas agradeço a todos.
Obrigada. Obrigada. Pela escuta, pelas trocas. Pelas trocas, né? Sim. Então, um bom final de sábado a todos e muito obrigada pela presença. Tchau. Ah. Tchau.